Tem falado conosco através dos louvores, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia. Livro do profeta Neemias, aleluia. Neemias, capítulo 1, no verso 3. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 3, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos lá para o verso 18, ainda no capítulo 1, verso 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Servalonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, e deprezaram-nos, e disseram: que isso? Que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Minuto de oração. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estou, Pai, diante da tua igreja, da tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, venha usar a minha boca, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, pois a palavra é tua, Senhor. Me capacita, dá sabedoria para trazer aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Fala, Pai, com a tua igreja, confio na tua palavra e nos dá a tua bênção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Glorifica a Deus com palmas de glória para Jesus. Irmãos, essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração, bem conhecida por toda a igreja, vai falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Deus tem colocado algo no meu coração, e eu quero trazer aquilo que o Senhor falou para mim, para toda a igreja, desse ano de 2026. Sabemos que o ano de 2025 não foi um ano fácil, muitas foram as lutas, as provas que cada um de nós passamos, mas contudo o Senhor nos deu graça e teve misericórdia, e nós vencemos. Já iniciou um novo ano, o ano de 2026. Hoje é o terceiro dia deste ano, e o Senhor quer falar ao nosso coração. O Senhor quer falar conosco. E o que o Senhor pergunta para nós hoje: o que Deus deseja reconstruir em nossa vida nesse ano de 2026, irmãos? Sabemos que muitos estão aí, fizeram votos, planejaram muitas coisas, colocaram no papel propósitos, projetos, sonhos. Mas o povo de Deus, ele caminha numa mão diferente do mundo. Nós buscamos agradar a Deus, buscamos estar na presença do Senhor. E o que o Senhor tem perguntado para nós hoje é o que nós vamos colocar diante dele nesse ano de 2026. Como está a nossa vida, irmãos?
o que precisa ser reconstruído nesse ano, ou construído, vai depender da nossa total dependência nas mãos do Senhor. Sabemos que o inimigo luta, grande é a dificuldade, mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Um coração quebrantado, alguém que esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. Eu não sei qual a luta que você passou nesse ano de 2025, mas eu creio que 2026 vai ser um ano de bênçãos para nós. Mas se nós estivermos na presença, talvez há muitos que precisam reconstruir a família, outros que estão buscando construir uma família, outros que estão buscando talvez o sonho de uma casa nova, buscando um carro novo. Mas o povo de Deus, ele tem que buscar as coisas do reino de Deus, as coisas que são do alto, porque as demais coisas serão acrescentadas. E nesse texto que nós lemos, a palavra vai dizer que Neemias, ele vivia no palácio, ele era copeiro do rei, e a palavra vai dizer que ele tinha, eu creio, um certo privilégio, pois ele vivia no palácio, ele tinha um cargo de confiança perante o rei. Mas independente do cargo, do status que ele estava, Neemias sentia a dor do seu povo. Ele sentia, e a palavra vai dizer que o povo de Israel ainda vivia no exílio sob o domínio dos persas. Estavam lá ainda no cativeiro, e um certo dia a palavra vai dizer que chegou uma triste notícia até Neemias. E se sucedeu que ele, ouvindo a notícia, a palavra diz assim, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabemos, irmãos, que algumas notícias chegam até nós, difíceis, tristes, que nos angustiam, mas o que faz nós ser diferente aqui nessa terra é o nosso propósito com o Senhor. Como nós estamos diante de Deus. A palavra vai dizer que no mesmo momento que Neemias escutou aquilo, ele se entristeceu como homem, mas ele buscou diante de Deus uma resposta. Ele começou a orar e jejuar e buscar diante de Deus uma resposta para aquela situação. E hoje não é diferente, irmãos. Deus está falando conosco, buscando de nós o coração quebrantado. Deus não usa ninguém capacitado na sua obra. Deus não pega ninguém pronto. É Ele quem capacita, é Ele quem dá sabedoria. Hoje o pastor me trouxe, me mandou mensagem cedo, perguntando se eu poderia trazer a palavra. Eu falei, amém, pastor. Se a gente for olhar pela gente, irmãos, a gente não vai fazer. Mas quem nos chamou foi Deus. Essa obra aqui não é do pastor, essa obra não é do irmão Roger, do diácono Daniel, essa obra é de Deus. Então eu glorifico a Deus, porque foi Ele quem me deu a oportunidade de estar trazendo a palavra aqui nesta noite. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, mas porque o Senhor viu algo em mim e Ele quer usar de misericórdia para comigo. Então, Neemias, ele começou a orar e jejuar e buscar uma direção de Deus, porque ele sabia que o povo tinha pecado contra Deus e tinha se afastado da vontade do Senhor. Então, irmãos, algumas lutas vão chegar diante de nós, batalhas, mas para nós poder vencer e continuar, nós temos que nos posicionar. Deus quer que a gente tome uma posição diante dele. Nós temos que buscar em oração, em jejum,
aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos dar estratégia para vencer as lutas, as batalhas. E a palavra vai dizer que Neemias orou, jejuou, e Deus colocou algo no seu coração. Deus deu algo para ele. Bom, quando nós estamos diante do Senhor, apresentando nossas queixas, tudo aquilo que nós desejamos, e se isso for a vontade de Deus, Deus responde. Ele vai falar conosco e Ele vai nos dar estratégia. Mas nós temos que estar buscando. O novo ano se inicia, grande é a luta, a peleja, que o inimigo tem lutado contra a igreja, mas o Senhor está buscando um coração aquebrantado, alguém que se posicione, alguém que diz: eis aqui, Senhor, o teu servo ouve, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda, Senhor, a ser um instrumento nas tuas mãos. E a palavra vai dizer que Deus colocou algo no coração dele. E ele, um certo dia, foi se apresentar até o rei. O nome do rei aqui, Artaxerxes. E o rei conhecia bem Neemias, porque Neemias era uma pessoa, pelo que eu vejo no texto, uma pessoa com um semblante alegre, feliz, um homem dedicado, não só às coisas do rei, mas com as coisas de Deus. E naquele dia ele estava com um semblante mais triste. E o rei, na hora, perguntou para ele porque ele estava naquela situação triste, e ele contou a situação do povo. Ele disse assim, lá no verso 3, ele falou assim, no capítulo 2, ele disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, no lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as portas a fogo. Então ele sabia da dor, do desprezo, da miséria que o povo estava passando, a vergonha, e ele se compadeceu. Assim somos nós que estamos aqui. Nós não podemos nos acomodar com as coisas que estão acontecendo aí fora. Tem muita gente chorando, gemendo, almas que precisam ser alcançadas, vidas que precisam ser transformadas, e elas só vão ser alcançadas se eu e você fazer um pouco mais para Deus. Se eu e você nos posicionarmos diante de Deus, se eu e você colocarmos a mão no arado e falar: Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é do Senhor, usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, segundo os teus planos, e faz de mim uma obra, Senhor, viva, para que os outros testemunhem daquilo que o Senhor vai fazer. Então tem muita gente aí precisando de uma palavra, precisando de uma visita, e muitas vezes a gente fica acomodado. E o Senhor está nos chamando para tomarmos uma posição, sairmos da zona de conforto. E a pessoa que ela recebe a direção de Deus após orar, jejuar, o Senhor dá algo no seu coração, ela já sabe até o que ela vai pedir. Aí a palavra diz aqui no verso 4, o rei falou para ele o seguinte: o rei me disse: pede-me agora, então orei a Deus dos céus. Ele já sabia o que ele ia pedir. Olha, você vê que é uma pessoa posicionada, buscando direção, buscando orientação, ela já sabe o que ela vai pedir. Ela não fica pedindo em vão. Muitas vezes a gente sofre porque não sabe pedir, irmãos. Busca fazer a nossa vontade e não a vontade daquele que nos chamou. Deus quer nos capacitar e nos dar sabedoria na hora que nós colocarmos os nossos joelhos no chão e saber aquilo que nós queremos pedir. E tudo aquilo que nós vamos pedir esteja alinhados com os céus. E o Senhor diga amém. Assim foi com Daniel. Daniel, quando foi levado cativo lá para a Babilônia, ele já tinha sentado no seu coração, a palavra vai dizer, e não se contaminar com os manjares do rei. Ele já tinha
já tinha se colocado no seu coração. E a palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor mandou alimentar todos aqueles que estavam ali junto da realeza com os mesmos manjares do rei. A mesma comida, o mesmo vinho, mas como Daniel tinha um coração já diante do Senhor, ele falou: não vou me contaminar. Eu estou aqui, estou numa terra que eu não conheço, mudaram meu nome, mas eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu sirvo. Aí a palavra vai dizer que o chefe dos eunucos queria dar um alimento, o mesmo manjar, e ele falou assim: não, me dê alguns legumes e apenas água. Aquilo ali, irmãos, para o eunuco, ele jamais ele podia fazer aquilo. Ele não podia, ele tinha que fazer o que o rei mandou, porque a cabeça dele que estava na mesa. Aí Deus deu estratégia para Daniel e falou assim: faz o seguinte, deu alguns dias para nós legumes, água, e se nós se apresentar ao rei diante dele e o nosso semblante estiver menos ou mais triste daqueles que comeram manjar, nós vamos comer, mas se não, nós vamos ficar só com o alimento, o legume. E a palavra diz que Deus se agradou daquilo que Daniel fez. E Deus deu graça a Daniel diante do mundo. Deus deu graça. Então Deus se agrada, irmãos, quando nós estamos buscando, quando nós estamos orando e pedindo: Senhor, me dá uma direção, eu estou nessa luta, eu estou nessa prova, mas eu preciso algo do Senhor. O que o Senhor quer me dizer com isso? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha casa? Deus tem maneiras diversas de trabalhar, irmãos, e Ele sabe trabalhar. Muitas vezes nós perdemos porque não sabemos esperar no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor, buscando direção. E a palavra vai dizer que Daniel pediu cartas para que ele pudesse passar, para ir lá fazer a reconstrução dos muros, madeira, e daí a rainha pediu para ele o seguinte: falou assim, mas quanto tempo você vai levar? Quanto tempo você vai levar para fazer isso? Aí ele já tinha estipulado um tempo. Deus já tinha dado no seu coração, falou: você vai fazer tanto tempo assim, vamos falar para o rei. E o rei atendeu e deu graça para Neemias fazer aquilo. Só que, como toda obra, irmãos, tem luta, tem oposição, tem perseguição. A obra de Deus aqui não é diferente. O ministério faz um ano que está aí, muitas são as lutas, as dificuldades. Está aqui o nosso pastor, que está aqui sempre à frente dos trabalhos, mas sabe da dificuldade que é. Então, nós precisamos estar direcionados pelo Senhor. Nós não podemos andar desapercebidos. Nós temos que estar na direção do Senhor. É o Senhor que vai dizer como nós temos que fazer, como que nós vamos nos portar diante de certas situações, porque o inimigo, a função dele é essa: é perseguir, é lutar, é botar medo, é botar dúvida, falar que você não consegue, que você não tem capacidade. Mas Deus é que nos chamou para esta obra. Deus, Ele vai na frente, vai guiando nossos passos, nos dando força para vencer e para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Aleluia. Então nós temos que orar, mas não só orar, nós temos que agir diante de Deus. Deus se agrada daqueles que oram, mas também daqueles que se posicionam, que agem. A verdadeira fé é baseada não só na fé, mas de passos, ação. Não ficar só pedindo, mas falar: Senhor, eu estou pedindo, mas o meu corpo também está pedindo, a minha mente está pedindo, o meu coração também está pedindo. Tem muita gente que só pede, fala: mas eu tenho pedido e o Senhor não tem respondido, que só fica pedindo, mas não toma
uma direção de Deus, não toma uma posição diante do Senhor, e o Senhor só está esperando, falando que você se posicionar, eu vou falar com você. Então não adianta, irmão, a gente ficar orando, se nós não tomarmos uma posição diante do Senhor e buscar do Senhor revestimento, graça, orientação, não tem como nós vencer. Sabemos que a luta é grande, aleluia. Aí a palavra vai dizer que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhe desagradou por grande desagrado, que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Olha que luta, né, irmãos? A pessoa está tentando fazer o bem, mas sempre vai ter alguém que vai se levantar contra. Não pensa você, irmão, que você está aqui, que tudo vai ser mil maravilhas, que tudo vai ser um mar de rosas, porque a luta é grande contra a obra, contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Mas se você permanecer fiel a Deus, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, nas tuas mãos, nada vai te abalar. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória. Aleluia. E a palavra vai dizer que Neemias chega até lá e ele começa a olhar como estavam os muros, o que precisava ser restaurado. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, pastor. Ele não falou nada para ninguém, ele não contou nada. Aqui no verso 11 ele falou assim: e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Ele orou, Deus colocou algo no seu coração, ele já sabia o que ele ia pedir ao rei, Deus deu graça, o rei determinou e deixou ele sair, e ele agora chega até lá, e ele não declara nada a ninguém, ele e poucos homens. Muitas vezes a gente perde a batalha porque a gente abre a boca na hora errada. Deus fala algo no nosso coração e a gente quer contar para todo mundo. Nem todo mundo que está ao teu lado quer ver o teu bem. Nem todo mundo que está ao teu lado está no mesmo caminho que você. Tem muita gente que perde porque não sabe ficar calado. E a Bíblia nos orienta: tardio em falar e pronto a ouvir. Nós temos que ouvir mais de Deus, o que o Senhor quer falar conosco, qual que é o Senhor, o que o Senhor quer nos direcionar, o que o Senhor quer que nós façamos na sua obra. Escutar a voz do nosso pastor, porque ele está à frente do trabalho, é ele que está na direção. Então é assim, irmãos. Só que além disso, além de eu ter falado, tinha pouca gente. Não é todo mundo que vai fazer a obra de Deus. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Deus conta com este povo que está aqui mesmo. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, meu irmão. Ah, mas aqui é pouca gente. Não, é com você mesmo. Deus quer fazer algo novo neste bairro, neste lugar, com aquilo que nós temos, com essas pessoas. Não é com multidão. Deus quer fazer com o que nós temos aqui. Então Deus quer usar cada irmão, cada irmã, seja no louvor, seja na administração da igreja, seja no altar. Deus usa quem Ele quer, e Ele capacita quem Ele quer. Então nós temos que buscar de Deus essa graça, irmãos. Estar na presença do Senhor em oração, jejum, orando um pelos outros, sendo uma família. O povo de Deus é uma família. Nós temos que ser unidos, temos que estar no mesmo propósito, no mesmo sentimento, em fazer e agradar ao nosso Deus. O mundo aí está buscando algo da terra. Muitos estavam aí até
na sexta-feira eu fui trabalhar, muitos estavam falando da Mega Sena. Por que eu não tenho na Mega Sena? Tem muita gente esperando que 2026 fosse bom, por caso se ganhasse na Mega Sena. Outros estão confiando no governo, que governo isso, governo aquilo, mas nós não, nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus, nós andamos por fé. Porque Deus não fica andando atrás de coisa terrena, Ele confia na palavra. Se Deus falou que vai fazer, nós vamos esperar e vamos confiar. No tempo certo o Senhor vai trabalhar, Deus vai pelejar. Nós temos que ficar esperando, confiando, não andando desapercebido. Nós temos que estar olhando para o céu, marchando. A palavra diz que nós temos que colocar a mão no arado, irmãos. Grande é a batalha. A obra está ali, está crescendo, mas muitas são as lutas, poucos são aqueles que querem ajudar, que querem fazer, mas Deus separou um povo que zela pela sua palavra, um povo que não anda segundo a orientação do mundo, mas confia na palavra de Deus. É assim que o crente anda, buscando agradar ao Senhor. Aí a palavra vai dizer que ele começou a trabalhar na reconstrução do muro, animou o povo, começou a animar, e o povo foi por Neemias. E a palavra vai dizer que eles começaram a abrir as portas, fechar as brechas. Aí começou a perseguição, a luta, o povo querendo atacar, mas a palavra vai dizer que numa mão eles trabalhavam e na outra seguravam a espada. A espada do crente é isso aqui, irmãos. É a palavra. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, na outra mão nós estamos segurando a espada, buscando fazer, vigiando, orando, caminhando no mesmo propósito, seguindo o Mestre, as suas pisadas, nos ajudar. O Senhor vai nos ajudar, irmãos, a fazer a sua vontade. Só que nós temos que estar na presença, pelas madrugadas, orando, buscando algo do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer falar comigo? Por que o Senhor me trouxe aqui? Deus fala, irmãos, mas nós temos que estar buscando, nós temos que estar atento àquilo que o Senhor quer falar. Tem muita voz que vem aí que não é de Deus, irmãos. Nós temos que saber discernir as vozes, saber o que é de Deus e o que não é. Às vezes Deus fala não é para ir, não é esse o caminho, e a gente insiste em querer fazer. É por isso que nós temos que estar na presença. Se nós estivermos buscando o Senhor vai falar e não vai ter dúvida. Quando o Senhor fala, não há dúvida, não tem como duvidar. Nós sabemos quando é o Senhor que fala. O Senhor não é Deus de confusão. A sua palavra é verdadeira e fiel. Então nós temos que confiar no Senhor. Aqui no verso 18 ele falou assim, então lhes declarei como a mão do meu Deus me era favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos e nos edifiquemos e esforçar as suas mãos para o bem. Levantar, irmão, fala de compromisso, ação. Deus quer levantar um povo, Deus quer levantar alguém para buscar mais, para se colocar mais na direção de Deus, para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a palavra, para evangelizar mais. O Senhor está falando, levantar, não é ficar acomodado. Tem muita gente que está acomodado esperando algo de Deus e não vai receber nada. Deus quer um povo que zela, mas que busca, que se levanta, que não se prostra para qualquer coisa, mas só diante do Senhor. Aí a palavra vai dizer que também edifiquemos. Edificar fala de restaurar, reconstruir aquilo que foi quebrado. Eu não sei, irmão, que precisa ser reconstruído na sua vida, nesse 2026, como está a tua vida espiritual,
como está a tua saúde física, mental, emocional, como está a nossa família, o casamento. Mas se nós permanecermos na vontade do Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai levantar e vai edificar o povo dedicado, zeloso, marchando, porque o nosso caminho é os céus. Então, nós estamos aqui querendo as coisas dessa terra, nós buscamos agradar ao Senhor, esperamos a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. E ouvindo Sanbalate, o Meunita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Muita gente está zombando aí na palavra de Deus, brincando com as coisas de Deus, perseguindo o povo de Deus, mas Deus conhece todas as coisas. Deus sabe a angústia que você tem passado, Deus sabe da tua luta, da tua dificuldade, o quanto que você tem se constado para permanecer fiel ao Senhor. O inimigo tem botado, querendo botar medo, dúvida, mas nós sabemos quem nos chamou. E aquele que nos chamou, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo muito melhor daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele vai na frente, guiando o seu povo, dando vitória, trazendo força. Então não fica aí escutando voz alheia, não, irmãos. Escuta a voz de Deus, escuta o teu pastor, escuta a palavra, busca de Deus uma resposta. Quando a luta bater, quando a dificuldade chegar, vai em oração ao Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me dizer com essa prova? Deus, Ele prova aquele que ama, corrige também. Então muita luta não é para nos matar, luta é para nos fortalecer, luta é para nos renovar, porque muitas vezes a gente acaba ficando acomodado, irmãos, só querendo pedir e nada de buscar. Nesse ano de 2016 nós vamos buscar mais. Eu sinto de Deus, irmãos. Talvez essa palavra é para mim. Buscar mais, orar mais, jejuar mais, buscar se revestir da graça, do poder. Estava vendo essa semana, sexta-feira, eu estava estudando o Tiago Lucas, ele trouxe uma palavra maravilhosa lá em Tiago 3,7. E ele falou assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e o diabo fugirá. Não tem como nós resistir ao diabo se nós não sujeitar a Deus, irmãos. Para nós vencer a luta contra o inimigo, nós temos que estar sujeitos ao Senhor. Se nós estivermos sujeitos ao Senhor, à vontade, obediente à palavra, fazendo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer, não olhando para trás, o inimigo vai olhar e vai bater em retirada. Ele não pode resistir. Então nós temos que buscar mais de Deus. Então lhes respondi, o verso 20 aqui. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos, santificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Você quer prosperar nesse ano de 2026, irmãos? Você quer que Deus alcance a tua casa, a tua família? Você quer ter saúde? Se coloca na posição que Deus te colocou. Busca de Deus, orientação. Você quer vencer? Deus vai te dar graça, mas você tem que permanecer na presença de Deus, buscando de Deus. Se você estiver na presença do Senhor, é Ele que nos faz prosperar. O que eu tenho não é por mérito meu, é porque o Senhor teve misericórdia de mim e graça e me deu. Então tudo que eu tenho é do Senhor. É o Senhor que nos faz prosperar. Então nós temos que estar buscando de Deus. E ele fala que nós, os seus servos, Neemias não entende que a obra é dele. Ele não se coloca como dono da obra. Ele sabe que a obra é de Deus. A obra aqui não é do pastor.
Luciano, não é do pastor Nathanael, não é do irmão Daniel. A obra é de Deus, né? E nós somos voluntários nesta obra. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Se Deus mandou nós pregar, nós prega. Se Deus mandou nós cantar, nós canta. Nós buscamos agradar ao Senhor. E nos levantaremos e vivificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Tem muita gente querendo receber naquilo que não trabalhou. Tem muita gente querendo receber de Deus a bênção, mas não tem se esforçado. A palavra é bem dura aqui, irmãos. Não vai ter parte nisso. Deus conhece os verdadeiros adoradores, Ele busca esses. Não adianta eu falar que eu estou aqui, que eu prego, que eu canto, mas quando eu saio daqui eu sou outra pessoa. Deus sabe quem você é na tua casa, no teu trabalho. Onde você estiver, Deus está te vendo. Ele conhece as nossas ações, até mesmo antes que nós abrimos nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Então, você quer ter parte? Esforce. Coloca a mão no arado, não olha para trás. Busca de Deus e Deus vai te dar graça para vencer e ter um ano maravilhoso. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor possa falar.